Olá pessoal, bem-vindos ao Flipabooks e hoje vou fazer um vídeo que acho que muitos de vocês estão entusiasmados para finalmente receber. Hoje é dia de responder às vossas perguntas que vocês me deixaram nos comentários no vídeo de Q&A. Eu li a maior parte delas à medida que foram surgindo os comentários, mas não preparei. Este vídeo eu simplesmente vou ler as perguntas e responder as we go. Eu penso que isto vai demorar algum tempo, por isso vou tentar ser o mais rápida e concisa possível. Sei que isso é possível quando sou eu. Ok, onde é que está o vídeo? Perguntem que eu respondo. É assim que se chama o vídeo. Vamos começar com as perguntas do André Oliveira. A primeira pergunta dele é: qual é o teu emprego? Aqui dá-me vontade de contar a história toda que me trouxe ao Reino Unido, mas a verdade é que eu estou a trabalhar num restaurante completamente vegan, plant-based, na zona de Chelsea, que aqui em Londres é assim, a zona rica é tipo Cascais em Lisboa. Yeah. De todos os livros de Brandon Sanderson, se tivesse de escolher um livro favorito, qual escolherias? Só um. Ha, ha, ha. I kind of want to kill you now. Esta pergunta é muito difícil, mas eu possivelmente podia escolher qualquer livro com razões válidas, mas eu posso muito simplesmente escolher O Império Final, porque foi o livro que me introduziu a Sanderson, foi o que me mostrou o quão eu estou apegada e puxada para a fantasia adulta, que é simplesmente... dá muito trabalho. É os livros que dão mais trabalho a ler, são os livros mais complexos e que nos demoram mais tempo a ler, mas são os mais rewarding e aqueles que realmente me fazem vibrar ao máximo. Qual foi a principal razão para te teres mudado para Londres? Aqui já vamos falar então um pouco da origem de eu ter vindo para cá. E por incrível que pareça, eu não vim para cá com uma grande missão em mente, eu vim para cá à procura de algo entusiasmante. Surgiu esta oportunidade de eu mudar-me para aqui e eu nem pensei muito bem nesta decisão, foi mais comprar os bilhetes e ir. Eu fiz as malas para Londres na véspera. Foi a noite de véspera do meu voo quando eu fiz as minhas malas. Eu vim para aqui com a desculpa: vou encontrar um trabalho na minha área, ou decente, ou whatever, mas no fundo eu vim para aqui porque eu queria viver mais. Eu queria ter a oportunidade de ir a eventos livrólicos, de ter todas estas oportunidades que Portugal, principalmente a pequena vila onde eu morava, não me podia oferecer, e eu ganhei tudo isso e tanto mais. A sério, Londres é fenomenal, eu adoro viver aqui. Como arranjo as ideias para cozinhar pratos vegan? Eu sou muito preguiçosa, então é tipo a coisa mais simples, uns refogados com legumes mais simples, mas nos últimos meses o que me incentivou a procurar pratos diferentes e receitas diferentes foram os livros de culinária. E eu, sinto-me bem adulta por perceber que livros de culinária são bastante úteis, principalmente porque nós nunca sabemos o que cozinhar, porque cozinhamos sempre as mesmas coisas, porque são as coisas que nós sabemos, mas com livros de culinária eu passo as folhas, isto parece-me interessante, vou comprar os ingredientes e tento. E é assim que eu tenho feito pratos diferentes, tudo vegan. Cozinhar vegan é muito fácil. E há coisas tão boas e tão saborosas e tem sido uma aventura fenomenal. Pergunta random: o que está a faltar no Goodreads? Como sempre, o que está a faltar no Goodreads é um sistema de comentários melhor. Os comentários no Goodreads não são grande coisa, não são tipo ao género de notificações que outras plataformas oferecem. É difícil manter tracking desses comentários. Outra coisa que eu acho que o Goodreads está a faltar... Eu no outro dia tinha pensado numa coisa que estava bué a faltar no Goodreads, agora não me lembro. Filme favorito de 2018. Eu já tenho um vídeo aqui no canal com todos os filmes que eu vi em 2018 e o meu favorito. Eu penso que o troféu vai para Thor Ragnarok. Eu acho que o filme está mesmo brutal, fenomenal, adoro, não me canso de ver. Vamos para as perguntas de Unicórnio Nerd. Gosto muito desta menina. Qual é o teu grupo de K-pop preferido e qual é a tua música preferida de momento desse grupo? O meu grupo de K-pop favorito são os EXO, há muito tempo. A minha música preferida deles, possivelmente, é uma balada, Wait, que é do último álbum deles. Eu adoro. É super acústica, quase que é a capela e é fenomenal só ouvir a combinação das vozes deles. Eu adoro. Se tivesses que oferecer um livro da tua estante, qual seria e porquê? Uau! Está a ter uma ideia. Por um lado queria oferecer os meus livros favoritos, tipo Brandon Sanderson, mas há um livro que talvez sirva para um público mais amplo. The Song of Achilles, da Madeline Miller. Opa, a sério, o livro é extraordinário. Porquê é que eu ofereci este livro? É um livro com uma narrativa que está a desmitificar tantos preconceitos. É tão fascinante como a autora consegue fazer isso. E o engraçado de ter uma relação queer neste livro
é que este livro é tipo no passado. Eu acho que estamos muito habituados a ver livros no passado, onde tudo está muito estagnado. Antigamente as coisas eram assim, assado, então quando os autores reproduzem esse passado, eles continuam a fazer assim, assado. Este livro desmistifica um pouco isso, faz as coisas um pouco do avesso e é simplesmente extraordinário. O que farias se um dia acordasses e estivesse dentro da tua história favorita? E qual história seria? Eu vou-vos contar uma coisa muito parva, que é, eu muitas vezes estou a ler um livro e sonho acordada se eu agora estivesse nos pés desta personagem, mas como eu, tipo, realmente acordar e ser aquela personagem. O que é que eu fazia? Como é que eu lidava? Com qual das outras personagens é que eu falava primeiro? Eu adoro fazer este exercício cerebral e o que eu também aprendi com este exercício é que eu ia morrer nestes mundos. É tudo tão assustador. Eu nunca teria metade da coragem que estas personagens têm. Se algum dia isto acontecesse, eu adorava acordar na história de Strange the Dreamer. Eu podia conviver com o Laszlo e eu sabia, se eu explicasse o que estava a acontecer comigo, ele ia ser a pessoa mais compreensiva e que queria ajudar a trazer-me de volta ao meu mundo, ou whatever. Qual o livro ou personagem com que mais te identificas e porquê? Eu já respondi a uma pergunta semelhante numa tag há pouco tempo, em que eu disse que me identificava com a Felicity do livro The Lady's Guide of Petticoats and Piracy. Isto é muito no modo como ela se encosta ao conhecimento, que eu também acho que é uma coisa muito importante. Ela é uma pessoa muito teimosa, eu sou uma pessoa muito teimosa. Ela é uma pessoa muito existente, eu sou uma pessoa muito existente. Durante todo o livro em que eu estava a ler sobre a Felicity, eu conseguia me ver um pouco nela e isso foi simplesmente fenomenal. Alguma série preferida? Estás a acompanhar alguma de momento? Série televisiva? Série livrólica? Como ela fala em acompanhar alguma, eu penso que seja televisiva. Eu via imensas séries e depois deixei de ver séries. A única série que eu vejo e acompanho é Anatomia de Grey e tem sido assim já há alguns anos. A Débora pergunta se a minha biblioteca tivesse a pegar fogo e eu só pudesse salvar um livro, qual seria? Mais daquelas perguntas que, oh my god, o que é que eu salvava? Socorro! Eu não sei. Eu salvava Harry Potter. A Mónica gostava de saber como foi a minha mudança. Se eu sinto saudades de Portugal e o que eu acho que os imigrantes sentem quando têm de criar raízes noutro país. Eu vim para Londres a 4 de Abril do ano passado. Nos primeiros 3, 4 dias que eu estive cá, eu andei à procura de casa para mim e para a minha amiga. Depois, no final dessa semana, nós mudámos e depois, 1 ou 2 semanas depois, eu já tinha trabalho, já tinha tratado do meu National Insurance Number e era a tentar abrir uma conta no banco e sim, demorou um pouco mais porque eles são chatos. Ao final do mês eu também já tinha tudo isso, eu já tinha tudo o necessário para viver neste país, então foi tudo muito suave, nada estressante, não houve problemas assim enormes que eu tivesse dificuldade em resolver. Confesso, eu desde o primeiro dia que eu me sinto completamente em casa. Se sinto saudades do nosso Portugal, eu sinto saudades do sol. Eu sinto saudades de Portugal no sentido, gostava de estar em Portugal neste momento para estar tipo sentada ao sol a relaxar. Mas Portugal para mim agora é tipo, é bom quando eu vou de férias e não tenho que fazer nada. Portugal para trabalhar não me satisfazia. Não estava lá a fazer nada e depois era trabalhar, casa, trabalhar e não havia mais nada entusiasmante. Para mim, pessoalmente, a minha mudança foi uma coisa que eu quis fazer, não foi uma coisa que eu me sentia obrigada a fazer. Por isso é que eu acho que eu estou tão feliz aqui. Sentes que brevemente voltas a Portugal? Volto de férias no verão para viver? Não. E aliás, com todo o assunto do Brexit e tudo mais, se eu fosse obrigada a sair de Londres neste preciso momento, eu acho que ficava a chorar durante um mês. Quando for visitar Londres, o que mais me aconselhas a visitar e que lojas devo ir para trazer uns quantos livritos? Aconselho a ir aos parques, eu adoro, principalmente Regent's Park, onde os quilos são muito, muito amigos. Leva amendoins, porque eles adoram. Lojas de livros têm uma lista muito extensiva, aconselho-te imenso a ir às lojas de caridade. Existe a de Bloomsbury Street, fantástica. Existe uma ao pé da estação da Angel, que é brutal. High Street Kensington também tem uma Oxfam brutal, assim como outras lojas de caridade ao longo da rua. Aconselho-te a ir a Don't Books, é uma das livrarias mais lindas de sempre e claro, não deixes de passar pela Waterstones Piccadilly e a Foyles em Charing Cross Road. São aquelas livrarias que são a cara das livrarias de Londres. Não há ninguém que seja livrólico e venha cá e não passe por lá porque elas são tipo uau. A Filipa tem um desafio para mim. Pega no livro que estiver mais perto de ti, vai à página 60 e lê a primeira frase. O que lá estiver escrito resume a tua vida nos últimos tempos. Qual é que é o livro mais perto de mim? É The Near Witch, da V. Schwab. Okay. Normally, I'd be intrigued and would want to linger.
On the off chance that I would catch a glimpse of Magda's craft. E a real pergunta da Filipa é: como é que eu conheci a minha colega de casa e qual foi a minha primeira impressão dela? E eu vou adorar dizer isto porque isto é daquelas coisas na vida que dá imensa piada. Eu conheci a minha amiga no secundário. Nós andámos juntas do 10º ao 12º ano no ensino secundário e nós odiávamos uma à outra. Quer dizer, não só odiávamos, mas éramos indiferentes uma à outra. Ela era um grupo, eu era outro grupo. E o engraçado é que a vida dá voltas e revoltas e nós acabámos na mesma faculdade, no mesmo curso, sem sequer planear isto. Foi tipo, estarmos a ir às aulas juntas na faculdade e foi aí realmente que nós nos aproximámos e criámos uma amizade. No outro dia estávamos aqui em casa e começámos a rebobinar as nossas conversas do Facebook e a nossa primeira conversa no Facebook foi antes do período de faculdade e depois há uma secção enorme que é tipo a falar sobre exercícios de trabalhos de casa e depois uma secção enorme a falar de vamos ao sushi, vamos ao sushi, vamos ao sushi, porque nós tivemos uma fase que íamos ao sushi sempre juntas. E por aí adiante, é completamente fascinante. A Manganete diz: porque é que te mudaste para o reino dos céus cinzentos? O engraçado é que quando eu cheguei cá, o céu não estava cinzento. Eu cheguei em abril do ano passado e o tempo estava tão bom e só começou cinzento depois no final do ano passado, né? Realmente a única coisa que eu mudava em Londres era ter o céu azul e o sol. De resto está tudo bom. E mais uma vez mudei-me, foi para realmente estar ao alcance das coisas que eu mais gosto. Words à la carte. Como foi a transição, se é que realmente existiu, com as leituras em inglês? Também tenho um vídeo aqui no canal onde eu estou a falar sobre ler em inglês e eu falo da minha experiência em começar a ler em inglês. Eu comecei a ler em inglês por necessidade, porque eu estava a ler uma série, a série The Vampire Academy, da Richelle Mead. Nós temos os 4 primeiros livros em português e os 2 últimos nunca foram traduzidos. E eu tomei a decisão de comprar os livros em inglês e de terminar a série em inglês. Portanto, foi a necessidade de querer acabar aquela série que me levou finalmente a ter coragem e começar a pegar um livro em inglês. As primeiras vezes foram difíceis porque eu sou uma pessoa muito picuinhas e eu queria perceber tudo até a última palavra. Mas quanto mais li, melhor se tornou e hoje em dia eu acho que não conseguia voltar a ler em português e tudo o resto que tu dizes no teu comentário foi muito também o que eu sentia. De ler em português era uma limitação às escolhas que eu tinha para os livros que eu queria ler. Do que é que tens mais saudades de Portugal, sem ser a família? O sol. Qual o livro que achas que era capaz de mudar mais a vida de uma pessoa? Eu até tenho a resposta perfeita para esta pergunta. The Hate You Give, da Angie Thomas. Livros que falam sobre problemas sociais atuais. Eu às vezes nem me apercebo as camadas que eu tenho como pessoa que vêm de todo este arrastar da sociedade e porque sempre foi assim, e ler livros como The Hate You Give dá-te uma chapada na cara que tu percebes tantas coisas e ficas mais aware, cresces e ficas mais maduro e é fantástico. Acho mesmo que é o género de livro que pode mudar uma pessoa, pode aos poucos e poucos mudar a nossa sociedade. Há algum mundo fantástico que aches melhor do que o nosso? Todos. Eu não sou muito fã do nosso mundo, eu acho que nós somos pessoas horríveis, tipo como espécie geral, nós somos horríveis, nós estamos a destruir tudo, o planeta, os animais, uns aos outros, tudo. Mais uma vez eu fujo muito a este mundo com a fantasia. Só que eu nunca diria que estes mundos são melhores que o nosso, porque no fundo todos têm os seus problemas. Há sempre entidades de bem e de mal, como o nosso planeta bem e mal. Há sempre coisas boas, coisas más, há sempre coisas assustadoras. Claro que um mundo fantástico melhor que o nosso, Hogwarts. Se bem que Hogwarts, os feiticeiros, é no nosso mundo, mas ao mesmo tempo é um mundo tão à parte que é tipo fantasia na mesma. Mas sim, nós podíamos ter feiticeiros no mundo. O meu pai é Magalá, minha mãe é feiticeira. O Ricardo pergunta que música ouves quando lês. Eu fiquei super entusiasmada quando eu vi esta questão, porque sim, eu ouço música quando eu leio. É muito útil para mim, principalmente porque eu leio nos transportes, onde está imenso barulho, nos cafés, que as pessoas estão a conversar em paralelo. A música ajuda-me a desligar do mundo e a concentrar na leitura. Agora, eu não ouço qualquer música, obviamente. Se eu estiver a ouvir uma música, sei lá, pop, rock, qualquer, em vez de estar a ler eu vou começar a cantar a música. Por isso, o que eu ouço realmente são instrumentais, músicas épicas, sons de fundo que me deixam desfrutar ainda mais do que eu estou a ler. Duas playlists que eu uso imenso durante as leituras é a soundtrack de Pirates of the Caribbean, At the World's End, e também ultimamente tenho ouvido muito Fantastic Beasts, The Crimes of Grindelwald soundtrack, e estas playlists todas estão no Spotify, eu só tipo pesquiso e
meto a ouvir em random e é fenomenal. E às vezes acontece, eu estou a ler uma cena e a música tem os picos no sítio certo, até dá arrepios. E claro que isto resulta muito bem com livros de fantasia. Tatiana pergunta, porquê Londres? Porque era o sítio mais fácil, porque eu tinha uma amiga cá, porque realmente não vejo outro sítio, porque falo inglês aqui, porque é aqui que as coisas que eu quero estão a acontecer. E por aí adiante. Eu já pensei nesta questão, se eu agora tivesse que sair de Londres e ir para qualquer outro sítio na Europa, eu não sei onde. Não é que eu não gostasse do sítio, mas, por exemplo, o facilitismo da língua é qualquer coisa, por isso. Qual filme que não te importas de ver 1001 vezes? Acho que o filme que eu já vi mais vezes na vida possivelmente foi Harry Potter. Mas qualquer filme da Disney eu também vejo e revejo. Musicais também vejo e revejo. Marvel, vejo e revejo. Qual personagem fictício eu queria que existisse na vida real? Laszlo, The Stranger Dreamer. Eu adoro a personagem dele, ele é uma pessoa tão boa! Ele é tipo a bondade em pessoa. Precisamos de pessoas assim no nosso mundo. Ele é fantástico. Criatura mitológica. Dragões, sereias, unicórnios, whatever. Eu sou uma medricas, eu acho que não me dava muito bem com criaturas. Oh, mas posso ter o Niffler. Se bem que o Niffler também não é a melhor coisa porque ele não para quieto. Oh, quer ter o Bowtruckle. Só para ser a minha companhia. Qual é a tua melhor piada? Eu não tenho piadas, eu não conto piadas, I'm sorry. What makes you roll your eyes every time you hear it? Porque sinto que vai-se dizer Raven Boys. Se for literário, não sei. Eu tento ser uma pessoa muito inclusiva. Às vezes tenho opiniões muito fortes em relação a certas coisas, mas tento sempre ver o outro lado. Esta pergunta para mim leva-me um pouco mais ao meu dia-a-dia. Não livrólico, mas da vida normal. Porque o facto de eu me ter tornado vegan, eu ouço tanta coisa no restaurante onde eu trabalho que eu estou sempre rolling my eye. Quando as pessoas perguntam, que leite é que você tem? E eu, temos leite de aveia. É o nosso leite normal. E eles fazem, Também já houveram clientes que chegaram lá, what milk do you have? Oat milk. Goat milk? Oat milk. Cold milk. Oat milk. Há muita ignorância em relação à indústria do leite e isso vê-se às vezes na maneira como as pessoas tentam explicar a sua opinião. Eu também já tive essa ignorância dentro de mim, eu também já fui a pessoa que pensava que a produção de leite era inofensiva e é tudo menos inofensiva. Por isso sim, eu rolo muitas vezes os meus olhos, faço certas coisas que eu ouço. Qual o telemóvel que usas? O telemóvel é um Xiaomi X4. Joana diz saudades. Same, saudades. Depois temos a Ana. És a última pessoa. Yes. Qual é o teu emprego de sonho? Eu quero ser aquela pessoa que faz publicidade aos livros. That's it. I really think that's it. Porque this is it, guys. É o que eu gosto de fazer. É falar de livros, comentar livros, rave about livros. Se calhar devia começar a trabalhar nesse sentido. Esta pergunta é uma espécie de se ganhasse o Euromilhões, o que é que fazias? Sinceramente não sei. Eu nunca tive muito dinheiro, nunca me via ter muito dinheiro. Hoje em dia tenho uma vida um pouco mais estável, mas também tudo o que eu ganho eu acabo por gastar, o que é péssimo, viver esta vida tão consumista. Se eu ganhasse Euromilhões, eu possivelmente viajava imenso, imenso, imenso. E porque eu acho que viajar nos acrescenta tanto a nós, principalmente se pudermos ir a lugares que não têm nada a ver connosco, cujas realidades contrastam e contrastam bem. Era um modo que eu me veria a crescer ainda mais, porque é quando nós afastamos a ignorância que temos de certas situações, que nós agarramos mais compaixão, mais compreensão e mais vontade de ajudar pessoas que têm vidas menos privilegiadas que a nossa. E isto é muito sincero, eu adorava poder fazer isso. Eu odeio ser a pessoa que tem mais e não ajudo os que têm menos, e sim, ainda sou essa pessoa. E se tivesse Euromilhões, ia ser obrigada a fazer mais. Porque não há quem tenha tanto dinheiro e não use o seu privilégio para ajudar os mais desfavorecidos, que infelizmente é o que acontece no nosso mundo. Alright, acabámos o vídeo numa nota bem pesada. Eu espero que eu não tenha saltado assim nenhuma das questões. Eu adorei fazer este vídeo, responder às vossas questões. Obrigada a todos os que deixaram perguntas. Eu espero que vocês tenham gostado de ouvir as respostas. Nós vamos continuar a ver-se aqui na Philippa Books, por isso até ao próximo vídeo. Bye! Porquê que eu faço isto?